Então, olá YouTube Vídeos. Vamos assistir aqui agora o último vídeo que o Golart postou. Ah, o jogo de Roblox que vira um terror se você digitar blá. Ok? Então bora lá. Videozinho do Golart. Sempre muito bom. Não esqueça de deixar o like. E vambora. Obviamente, vídeo de terror, então estejam preparados. Olá YouTube. Olá. Let's go. Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo, Olá, enfim, Go. vamos lá. Hoje, bora falar um pouquinho de hobby. Se você já jogou Roblox, provavelmente você conhece e já entrou em um. Se você desconhece essa palavra, eu ainda acho que você já jogou um, só que você só não sabe. Pra quem não sabe, hobby é basicamente aquele Já. tipo de mapa do Roblox em que você só pula. Para os leigos é Sim. mais conhecido como mapa de parkour. Você pula plataforma, desvia de sou armadilha, leigo. sobe parede colorida, checkpoint pra cá, checkpoint pra lá. É literalmente um monte de bloco flutuando no vazio com alguma E tem uns música bem geralmente desgraçados. horrível e repetitiva de fundo, enquanto você se frustra com colisões injustas. Hobby vem de Obstacle Course, que significa curso de obstáculos. Por exemplo, um dos mais famosos é um que se chama Tower of Hell, em português, A Torre do Inferno, que é um hobby sem checkpoints, com fases aleatórias, bem difícil, que já virou muita febre no YouTube e no TikTok. No meu caso, o que eu mais joguei na minha vida foi o Hobby Banana Bike, que é literalmente um hobby em que você joga em cima de uma bicicleta ou moto, e eu acho muito divertido. E eu prefiro nem falar quanto eu já gastei nisso aqui, então vamos. E o mais engraçado sobre hobby é que eles existem desde sempre no Roblox. Tipo, desde os primórdios mesmo. É aquele tipo de jogo bem clássico da plataforma que todo mundo já jogou, já que é bem fácil de criar um hobby, né? Vamos ser sinceros. Você não tem que fazer um sistema complexo com uma história gigante, NPCs inteligentes que conversam com você ou qualquer coisa absurda. Você só precisa colocar uns blocos no ar, criar um caminho, botar uns checkpoints e pronto, você tem um jogo. Ver se é Só que aí possível que tem pular. um problema, porque é por isso também que tem muito hobby estranho perdido por aí. Esse Porque eu tenho pensa certeza que eu comigo, mano, vi, qualquer Jack. pessoa podia Não abrir o sei se Roblox foi em Studio, on colocar umas ou em off. plataformas aleatórias, publicar um mapa e Mas os de pronto, o Mine eu jogo tenho tava no certeza ar, que totalmente todos jogável. do Gol eu E já foi vi. exatamente por isso que surgiram alguns dos mapas mais bizarros da plataforma. Hobbies esquisitos, criminosos, fetichistas, nojentos, que sabe que foi feito por um completo doente. Então, no mar de vários hobbies horríveis, geralmente é até meio difícil achar um realmente bom. E então, procurando por alguns hobbies na plataforma recentemente, eu me deparei com um bem sinistro. Por fora parece um hobby totalmente normal, mas que quanto mais você cava, mais você acha. Esse daí da E o tela buraco é lembrou bem mais embaixo. o Hot Vamos Lava. lá, o jogo é esse aqui. Escape Evil Hospital Hobby. Traduzindo seria algo como hobby de escapar do hospital do mal. O começo da descrição diz: bem-vindo ao Escape Evil Hospital Hobby. Você ficou preso dentro do hospital maligno Lar do Celar, onde cada corredor esconde um novo perigo e cada canto tem um novo obstáculo. Você acha que consegue escapar? Uau! E pois é uma descrição Achas bem que tem a genérica, né? Normal. necessidade? Porém, a primeira coisa estranha já começa aqui mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas temos uma mensagem secreta aqui na descrição. Como você pode ver, algumas letras da descrição estão em letra maiúscula, como a letra D, a letra O, a letra N e assim vai. E juntando apenas essas letras, temos a frase Do not say his name. Em português, Não diga esse não nome. diga o nome dele. Bom, beleza, eu não Mas sei que de nome, idioma eu tô falando, então? então tanto faz, né? E cara, eu joguei esse jogo e é engraçado porque você pode jogar o jogo inteiro, passar pelos 40 e poucos níveis desse hobby normalmente e nada acontece. E nem é muito difícil. Você consegue completar todos os níveis em mais ou menos 6 ou 7 minutos. Caraca. Mas, não, se você quiser algo não. bem específico, aí bom, você vai ver, né? Acho que você percebeu pela duração desse vídeo, né? Vai fazer mais sentido. Ih. Pra onde vamos? Pois é, mano, o buraco é realmente muito mais embaixo. Mas Oh, antes e da é gente muito começar, legal isso, é hora de uma tá? Que palavrinha do o... nosso patrocinador. Você já conhece a EBAC, né? A famosa... Estarei pulando aí, mas o adzinho da IBAC, quem quiser, vai lá, usa o link do Gol, enfim. Mas, como eu tava dizendo, muito legal isso que um pessoal faz, enfim, uns devs Roblox que em um jogo normal eles vão esconder outra coisa. Uma coisa que eu acho, um jogo que eu acho muito foda que fez isso foi o Dress to Impress, se não me engano, o nome. Pô,
É um jogo que dá pra você ficar jogando várias vezes normalmente, pra quem curte o estilo do jogo. E tem lá a historiazinha de fundo, pô, muito legal, muito A gente legal. cavar e desvendar. Enfim, gente, sem mais enrolação, vamos lá. É hora da gente cavar e desvendar o que Lembra um esse jogo, pouco aparentemente mistério que tinha em jogo inocente, antigo, esconde sabe? tão bem. E toda a Meio história o pé macabra grande por existe no trás. San É hora de Andreas, jogar coisas assim. Escape Evil Hospital Lobby. Vamos lá. Não, falha o nome dele. Ah, foi o Daniel que editou. Daniel manda muito bem na edição, Bom, tá? vambora. É Entrando bom. no hobby, como eu falei, é aparentemente um hobby normal. Tem os botões ali no cantinho que você clica pra comprar coisa com Robux, tipo mola, que faz você pular mais alto, tapete mágico, que, né, perde toda a graça do parkour. Tem também o quadro de lideranças e, enfim, à frente o hobby começa, né? E assim, mano, são 44 níveis extremamente curtos, sei lá, alguns duram 2, 3 segundos. Alguns você só tem que passar em cima de uns canos, aí outro é só uma passarela com curvas. Tipo assim, eles são muito Simples. fáceis, assustadoramente fáceis, comparados com qualquer outro hobby, sinceramente, mano. Chega até a ser estranho, mano, parece que foi feito pra, tipo, um recém-nascido. E você vai passando e passando, não tem nenhum desafio em nenhum momento, assim, é bem Morreu tranquilo de ali. passar, só que de repente, quando você chega no nível 31, alguém no chat chamado Percy digita ajuda. É literalmente, pois é, tipo assim, Ok. e é isso, acabou. Dá pra Ajuda. E confundir com obviamente dá qualquer aquela assustada, pessoa, né? Porque, né? mano, do nada alguém pediu ajuda, mas você decide Ajuda pra ignorar passar porque de um você não sabe nível e muito bem o tal, que fazer sei com aquela lá, né? mensagem. Tipo assim, nada aconteceu assim ao redor. Então, você só vai passando e passando e passando até chegar no último nível, o nível 44, e fim, é isso, mano. Acabou. Você chega num playground pra comemorar, que você conseguiu Yay! passar e já pode sair do jogo. Acabou, vai embora. Mas aí é que tá, mano. Foi o que eu falei. Se você não sabe de nada, você simplesmente vai até o final e vai tudo terminar aqui, fecha o jogo, vamos pra outro. Só que você sabe que esse não é o fim. Acontece que, se você sair desse playground de vitória e voltar pro final da última fase, tem uma pessoa ali na direita atrás de uma parede de Oh. vidro. E ela tá toda de preto, com uma cartola preta e um rosto que é só um ruído de TV antiga. E você lembra, né? Não fale o nome dele. Mas é exatamente isso que a gente faz. Vai falar Quando você o... digita o nome dele, isso aqui acontece. Ih, Bom dia. Sim, chegue mais perto. Deixa eu dar uma boa olhada em você. Sim, muito bem. Você deve estar muito curioso para entrar bem aqui de todos os lugares. Golart, Pior- não é? pior Eu que não. ouvi falar sobre você. Suas ações, suas decisões, bem impressionante. Bem-vindo ao nosso mundo perfeito. Aqui na MIG, trabalhamos incansavelmente para nos tornarmos melhores, para evoluir, para manter a ordem. Contratempos são raros, mas estamos trabalhando nisso. Você não precisa se explicar. Eu entendo por que está aqui. Curiosidade, ela tende a levar as pessoas a lugares. Você tem perguntas e eu poderia lhe dar respostas. Bom, é muita coisa pra absorver de uma vez, mas aparentemente, pelo que deu a entender, pelas falas, né? Essa pessoa aqui, que não deve ser nomeada, trabalha numa empresa chamada MIG. Ou melhor, é o dono do MIG, né? Da empresa MIG, do jeito que ele fala, é o CEO, né? E do que é essa empresa? Bom, vamos descobrir. Ele disse que teria respostas, né? E ele continua. Mas antes disso, preciso da sua ajuda. Um pequeno assunto, eu não pediria se não fosse importante. Alguns dos meus funcionários, 4 na verdade, eles têm enfrentado dificuldades. Tem algo errado com eles ultimamente. Sem foco, distraídos, perdidos talvez. Eu me preocupo com eles, claro que eu me preocupo. Isso pode soar estranho, mas continua comigo. Perto deles, eu coloquei certas lentes. Ferramentas para ajudar a enxergar além da superfície das coisas. Deixa-me contar um segredo. Nesse nosso mundo perfeito, você consegue ver mais do que imagina. Talvez você precise de uma fuga para conseguir isso. Olhar para si mesmo para ver se há mais alguém com você. Quando descobrir isso, Tem não. tudo fará muito mais sentido. Na verdade, você pode testar isso agora mesmo. É apenas um botão para você. De qualquer forma, tudo que eu peço é que vá encontrá-los. Veja como eles estão. Tente entender o que está atrapalhando eles. Bom, e essa parte começa a ficar ainda mais interessante. Então, Conseguimos assim fica uma vibe compreender que meio ele quer humor que a desse gente lugar, ajude mas também 4 pelas cores. funcionários da empresa dele.
Eles estão perdidos, distraídos, alguma coisa assim. E então ele disse que colocou umas lentes pra gente enxergar além da superfície, como se algo tivesse ali, mas só dá pra ver pela lente, né? E depois ele fala algo super interessante que é olhe pra si mesmo, pra ver se há mais alguém com você. Eu acho que ele conseguiu me separar de mim mesmo, né? Tipo, da gente. No caso, o personagem do Roblox Personagem e o jogador. que tá controlando o personagem. E ele diz que apertando o botão tudo fará mais sentido. E eu não sei que botão é esse, então vamos só prosseguir, mas isso é claramente uma quebra de quarta parede. Olhe atrás de você. Quero não. Sim, os objetos na parede. Clique neles. É isso que você precisará localizar. Nessa ordem. Lá de onde você veio. Da esquerda para a direita. De cima para baixo. Quando voltar, as coisas podem parecer diferentes. Isso é normal. Investigue, observe. Confie no que vê. Pense nisso como um jogo. Um do qual você também pode participar. Boa sorte. Volte quando tiver visitado todos os 8 lugares. Se não tiver certeza de que completou tudo, volte aqui. A parede vai deixar você saber. Se tudo correr bem, talvez tenhamos um lugar para alguém como você. Um assento entre nossas fileiras. Só para você. Boa sorte. Ok, tá. Ainda não ficou tudo Obrigado. muito claro, mas deu pra entender algumas coisas. Então vamos recapitular rapidamente em 3 partes, tá? 1. Existe uma empresa chamada MIG, aparentemente comandada por esse cara misterioso aqui. Ele já conhece a gente e parece estar observando tudo. Ele diz que o mundo deles é perfeito, só que alguma coisa aconteceu. Agora, 2. Algo nessa empresa começou a dar errado. 4 funcionários da MIG estão estranhos, perdidos, distraídos e sem foco. E ele pede pra gente investigar esses funcionários e ajudá-los. E 3. Para isso, ele deixou lentes que permitem enxergar além da realidade normal. E depois de visitar os 8 lugares na ordem indicada, o mundo pode mudar ou parecer diferente. Se a gente completar essa tarefa, talvez a gente consiga um lugar dentro dessa empresa chamada MIG. Bom, então é isso que vamos fazer. Essa aqui e a parede são vários símbolos que eu acho que precisamos encontrar durante o hobby para desvendar o que tá rolando aqui. E é hora da gente voltar. Vambora. Ok, agora que estamos de volta, vamos atrás de resolver essa parada. A primeira coisa que a gente pode notar é no nível 7. Você consegue enxergar que na água tem uma parte um pouquinho mais escura? Sim. Então, é ali que a gente tem que pular. E entrando nessa parte escura, nós somos teletransportados para esse lugar aqui. É totalmente diferente do óbvio, é um negócio totalmente muito aleatório, muito mais escuro, e embaixo o personagem fala diversas frases como estou atrasado, eu tenho uma reunião. E você vai andando e andando num corredor escuro em volta de muita água, enquanto diz para si mesmo, eu tenho uma reunião, mas eu não lembro do que se trata, eu não me lembro. E você continua caminhando, aparentemente é uma memória, alguma coisa que já aconteceu de algum funcionário da MIG. Então estamos na pele de algum funcionário, né? Inclusive deve ser um desses aqui que o pessoa que não deve ser nomeada falou pra gente ajudar, né? E a gente vai andando, a gente se perde, é bem confuso essa parte, o próprio Mas por que ele não funcionário tá deve ser confuso, dizendo, eu não me lembro como eu me pareço, minha memória tá sumindo. Mas eu me lembro que esse lugar sempre esteve desmoronando. Há alguma coisa pra mim quando eu voltar? Só que, cara, vai ficando muito esquisito, porque a gente começa a passar por umas pontes e ele começa a questionar até se tinha mesmo uma reunião. Tipo assim, tá tudo muito confuso. E o personagem Tá fala ficando mais uma doido. vez, tá tudo desmoronando. Eles realmente precisam consertar esse lugar. E assim que ele vai chegar em um local, o chão desaba. Bom, de repente vemos 2 pessoas conversando, uma com um buraco no rosto e outro com uma espécie de bomba na cabeça. Pela imagem, dá pra notar que esse aqui é um dos funcionários da empresa MIG, chamado de David Moore. Inclusive, ele aparece nas imagens lá na página do jogo do Roblox. Ele é o cientista com uma cabeça de bomba. E essa coisa aqui do lado dele Legal. parece um boneco com o rosto estourado, como se tivesse alguma coisa ali dentro e depois saiu de alguma forma. E essa parte é muito esquisita, porque várias perguntas surgem como: do que você é feito? O que te dá o direito de esconder? Não é suficiente? Você não pensa sobre o que você fez? Você se arrepende? Sim, Está muito frio. Nós te bastante odiamos. hoje. Você nos deixou apodrecer. Tá se afogando. O
que... peraí, o que acabou de acontecer? Eu não entendi nada. Eu acho que você também não entendeu, né? Então. Eu acho que a única coisa que a gente pode tirar dessa cena aqui é que esse aqui é o David Moore, é um funcionário da MIG e tá totalmente maluco, esquecido, esquizofrênico, eu não sei, procurando alguma reunião que ele nem sabe se realmente tinha. E isso bate um pouco com o que aquela pessoa que não pode ser nomeada falou, dizendo que os funcionários estão distraídos, perdidos. Mas essa conversa aqui entre duas pessoas é só coisa de maluco, sinceramente. Bom, pelo menos por agora, que a gente não tem um contexto, eu tenho certeza que isso vai fazer mais sentido mais pra frente. Enfim, e depois dessa cena inteira a gente volta pro Obi como se nada tivesse acontecido. Bom, a próxima coisa que devemos fazer para continuar desvendando esse mistério é ir até a fase de número 12. E ao invés da 12. gente completar a fase normalmente, na direita tem duas portas. E você precisa apenas Ah, sentar era o na porta segundo escura, a porta da direita. ícone. E agora fica muito mais assustador. Sério, deu até um arrepio quando eu passei por isso aqui pela primeira vez. Foi horrível. Veremos. Mas bom, você vai pra um lugar que é bem escuro, parece meio que um depósito, um laboratório, algo assim. Mas o mais estranho é que a sua visão é como se você estivesse dentro de uma pele. Só tem 2 buraquinhos pros seus Nossa. olhos. Lembra até um pouco aquele boneco que o David estava interagindo, só que agora estamos as mensagens dentro do não tão manequim. carregando Isso aqui é pra uma mim, tá? visão, memórias Assim que voltar, eu do leio que já vocês. aconteceu. Eu posso estar enganado, mas tem uma outra espécie de manequim ali no seu olho direito, então eu imagino que é dessa forma que você está também, só que a gente tá em primeira pessoa, né? E aí que tá, mano, você tava Sim. preso sem poder fazer nada ou se mexer, só que apertando o ESC, isso aqui acontece. Preparem os ouvidos, tá? Por favor. Ai, cuidado, ouvidos. Meu Deus. Ai, tá alto. Meu Deus do céu. Pois é, parece uma completa loucura, como se alguém estivesse gritando por dentro, mas nada sai. Com frases como, isso dói, ele queria isso, estamos presos. Tem alguém e coisas preso? assim. E quando isso aconteceu, eu lembrei imediatamente da fala daquela pessoa que não pode ser nomeada. Dentro dali. Recapitulando. Deixe-me contar um segredo. Nesse nosso mundo perfeito, você consegue ver mais do que imagina. Talvez você precise de uma fuga para conseguir isso, olhar para si mesmo, para ver se há mais alguém com você. Ele disse que talvez você precise de uma fuga para conseguir isso. Bom, vamos lá. O botão de pause do Roblox é o ESC no teclado do computador, né? Sim. Que é a abreviação de escape, ou seja, fugir, ou escapar. Então ele realmente tinha nos separado, o jogador do personagem. O personagem não consegue sozinho, mas quando ele olha para si e percebe que está sendo controlado pelo jogador, tudo faz sentido. E a gente consegue fazer com que o personagem enxergue muito mais do que ele pensa. Enfim, e é muito bizarro porque durante o pause você consegue ver que quem tá dentro desse manequim tá em total desespero, mexendo a cabeça incansavelmente, assim. Ou pelo menos ele acha que tá fazendo isso. E olhando pra fora, dá pra perceber que tem uma espécie de água. O local tá enchendo de água, né? É como se estivesse submerso Inundando, e tem água entrando, assim, aos poucos. E enquanto isso, tem alguém preso nesse manequim sem poder se mexer, né? Mas... por que isso tá acontecendo? Meio O que tá Undertale rolando da nessa Tarune empresa? vibes. O que a MIG tá fazendo? E a pessoa que não pode ser nomeada? De que lado ela realmente tá? E bom, depois de um tempinho assim, Cara, nós é voltamos suspeito. pro Obi novamente, como se nada tivesse acontecido. O antigo e colorido e animado Obi. Mas continuando, cara, a próxima estranheza ocorre Joguinho lá no nível tranquilo. 21. Nesse nível, você tem que fazer parkour pelas cabeças flutuantes. Mas Não lembro tem uma qual que era o cabeça outro meio item. escondida, mais abaixo, uma azul assim. E pulando nela... Bom, agora você é uma outra pessoa, uma outra memória de uma outra funcionária da MIG, chamada Bárbara. Ou Senhora Bob, mas vamos chamar de Bárbara. Ela também Senhora aparece Bob na é página meio principal pesadinha. do jogo do Roblox. E é essa menina de pele azul aqui. Tá Pois é, diferente. ela tá bem diferente, É, mas é a mesma então. pessoa. E como já foi mencionado, são 4 funcionários no total. Como você também pode ver nessa imagem aqui, que tem os 4 juntos. E eles também aparecem no início do jogo, todos sentados numa mesa em frente ao quadro de lideranças. Enfim, você se encontra numa sala, parece de escritório ou talvez uma sala de reunião, né, com vários papéis jogados e o local tá bem acabado e abandonado. Realmente assim, caindo aos pedaços, desmoronando. E em cima da mesa, um papel chama sua atenção. Pegando ele, é muito texto, meu Deus Muito do céu. texto. Então vou dar uma resumida, tá? O texto diz basicamente que é uma pasta confidencial com pesquisas e relatórios de uma tal de doutora Bárbara, né?
e só pessoas autorizadas podem acessar. E se encontrada perdida, deve ser devolvida ao laboratório subterrâneo restrito ao Hospital Lar do Celar, que é o nome do hospital aqui onde tudo tá acontecendo. Como foi até mencionado na descrição aí do jogo, né? A gente tá preso no Lar do Celar, hospital. lá no início, né? Você lembra? Sim. Ou seja, são relatórios seus, né? Você tá jogando com uma Bárbara agora, como eu falei, né? E você é uma funcionária que tá relatando as coisas da empresa. Bom, outro papel no chão te chama muita atenção. E caminhando até ele e lendo, também é muito texto, mas resumindo, fala sobre um caso de número 107. E o assunto é anomalia energética e relatos de aparições. O texto é uma carta da empresa MIG para a Bárbara, falando sobre estranhas anomalias de energia e aparições perto da cidade. Enfim, e a Bárbara ela é escolhida para investigar esse caso e ela será temporariamente transferida para o local da anomalia. Então, a MIG pede para ela ir anotando o que ela descobriu sobre essa anomalia num tablet. Ou seja, com esse texto dá para entender que a MIG mexe com anomalias também, né? É um hospital, mas não é? E nesse caso, a MIG descobriu uma anomalia de energia, mandou uma funcionária investigar e agora ela tá no local aprendendo e anotando tudo. Até agora é isso. Depois de ler isso aqui, outro papel chama sua atenção. Um pouco mais no canto dessa sala, no chão, tem a continuação desse tal de Caso 107. Isso Só que grande da agora porra. é Caso 107 encerrado. E o assunto é urgente. Pois é, uma história está sendo contada aqui, então vamos prestar atenção para saber o que aconteceu. Basicamente, esse texto é uma carta escrita pela própria MIG e diz que a MIG encerrou o caso 107. Daquela anomalia lá, né? Já que a funcionária Bárbara não encontrou nenhuma evidência sobre a anomalia. Inclusive, a MIG criticou bastante a funcionária por isso e ela vai ser penalizada. Ou seja, você, né? Mas não só isso, mano. A MIG também diz que, abre aspas, Descobrimos gravações mostrando que você conversou com alguém ligado à origem da anomalia extraterrestre e escondeu isso nos relatórios. Por causa disso, você será mantida indefinidamente no laboratório para interrogatórios. fecha aspas. Ou seja, mano, o dever da Bárbara era observar e registrar tudo de uma certa anomalia. E ela disse que não encontrou nada e por isso não anotou nada. Só que a MIG descobriu que essa funcionária conversou com alguém que está relacionado a essa anomalia. Só que ela não contou pra ninguém e agora vai ser interrogada. Ups. Enfim, mudando de página, agora bora pra um outro papel que tá no chão em evidência. E dessa vez é um vermelho esquisito. E clicando pra ler, temos um texto imenso. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Eu vou resumir. Bom, o Ah, assunto esses é jogos sobre um querendo ter experimento história, de mano. nome Costurada. O texto diz sobre um experimento ocorrido Dei nos de ideia. laboratórios da Muito MIG, ruim, e muito diferente ruim. dos outros textos, esse aqui foi escrito pela própria Bárbara, e não pela MIG. Pelo que dá a entender, a Bárbara era chamada pra ir anotando o que ela observava nos experimentos da empresa e tal, ela sempre foi anotando e tal. Então ela sempre anotou e detalhou tudo, tá? Eu vou ler o que a Bárbara escreveu. Costurada é uma entidade criada em um experimento onde um cadáver infectado por uma espécie de vermes ou sanguessugas escuros foi colocado dentro de uma boneca de porcelana em tamanho real. Eles queriam usar manequins, mas estavam com pouco orçamento. Os cientistas acreditavam que esses parasitas reconstruiriam o corpo usando a boneca como molde, mas o resultado deu errado. O cadáver continuou apodrecendo por dentro enquanto a boneca começava a rachar. Com o tempo, o olho da boneca passou a se mover sozinho e parecia observar as pessoas. Depois, a entidade começou a flutuar e a se mover quando ninguém olhava diretamente para ela. O comportamento dela mudou, ficando mais ativo quando seu olho ficava vermelhado. Às vezes, ela tentava enganar os pesquisadores fingindo escapar da contenção para atrair alguém até a sua cela. Ela é relativamente dócil, embora cause um forte desconforto psicológico em quem fica perto dela, incluindo sons estranhos e de choro. Ou seja, mano, vamos lá. Eu acho que a gente já conseguiu associar algumas coisas aqui. Pelo que deu a entender, esses cientistas da MIG descobriram uma espécie de verme ou sanguessuga preto, que eles acreditavam que poderiam reconstruir o corpo de uma pessoa. Então, o que eles fazem? Eles pegam um cadáver para ver se poderia reconstruir ou fazer ele voltar à vida, né? E enfiaram nesse paciente aí, nesse cara que tava morto, esses vermes escuros, né? E usaram uma boneca como molde, né? Pra ele que voltar à vida moldada numa boneca. Mas quem voltou à vida não foi o paciente, aparentemente, né? É como se eles tivessem criado uma nova vida, ou um outro ser, mano. Mas, que se comporta muito nossa, estranho. é tanto E eu sei que de alguma forma uma isso se boneca relaciona com aquela como cena que a gente base. viu com os manequins, lembra? Uma pessoa por dentro de um manequim, pedindo por ajuda, dizendo que dói. coisa. Isso tá tudo muito esquisito e eu sei que tá relacionado. Mas enfim, mano, vamos continuar. O próximo documento em evidência é esse avermelhado no chão e olha só quem é.
é Ah. um desenho, né, do experimento da costurada, a boneca de tamanho humano real e um cadáver infectado que aparentemente voltou à vida mesmo poderia Que ser dentro lindo. dela. Bom, não voltou, né? E lembra que a Bárbara era a pessoa que ficava anotando e relatando as coisas, experimentos e tal? Então, a Bárbara viu e desenhou o que ela tinha visto. O próximo documento no chão é de outra anomalia, uma chamada Tablet V1, de risco médio. Esse documento também foi escrito pela Bárbara, e ela comenta que essa anomalia é um tablet estranho com consciência própria, ou talvez algum tipo de IA muito bom, eu não sei. Parece um tablet comum, mas não é. E o doido é que esse tablet começa a repetir conversas e tenta se disfarçar como um tablet comum da empresa. E os funcionários sugeriram Já colocar vi isso esses em algum vermes, lugar. sanguessugas escuras no tablet pra ver o que acontecia. E dá pra ver que a May gosta muito desses sanguessugas pretos aí, coloca em tudo pra ver o que acontece, Então. né? E o que acontece é que ele fica ainda mais inteligente e tenta se Como comunicar criar com os pesquisadores, como se tivesse mais consciência. simulacro. E não só isso, mas ele também começa a mexer, a afetar sistemas elétricos do hospital. Tipo assim, ele mexe em telas, ele Inclusive, afeta Simulacro é uma visores, série muito monitores, boa. fios elétricos e tal. E a Bárbara escrevendo tudo isso... A gente podia finaliza ver com, algum dia. Tem muito tempo que eu não estranhamente, vejo. esse foi um dos únicos experimentos que realmente chamou um pouco a atenção de Miriam, mas pouco depois ela ignorou tudo e voltou ao trabalho. Ok, temos um novo nome, o nome de uma funcionária, Miriam. Aparentemente ela se interessou um pouco, mas depois só ignorou. E a Miriam é essa pessoa aqui de óculos, com um rosto meio torto e cabelos longos. Aparentemente ela é a mais fria, né, e na dela e tal, não mostra muito emocional, mas isso quase despertou algo nela, de acordo com a Bárbara. Anote isso aí que vai ser mais importante pra frente. O próximo Ok. documento é um desenho de como que é essa anomalia. Enfim, como vocês podem ver, todos esses casos de anomalia envolvem até agora, pelo menos no final, o teste com esses tais vermes ou sanguessugas escuros. Os funcionários sempre testam esses vermes, tanto no tablet quanto em cadáveres, para ver o que acontece, né? E também vai ser bem importante, acho que a coisa central de tudo que a gente tá vendo aqui. Um outro papel no chão... Vai ver agora fala o de cara de chapéu, outra um anomalia. verme. Eu vou dar uma boa resumida nisso aqui, mas a Bárbara escreveu sobre Não uma anomalia querendo chamada ofender ele. Vestígio, que é uma criatura experimental feita de um corpo queimado que pegou fogo sozinho, derreteu parcialmente e absorveu metais no próprio corpo. O corpo consegue atravessar paredes, gerar fumaça e causar alucinações perturbadoras em quem se aproxima. E uma das alucinações que essa coisa causou foi nessa tal de Miriam, e a Bárbara até comenta que, até a Miriam parecia um pouco abalada pelas alucinações, muito diferente do normal dela. Eu devo admitir, ela parece tão fria o tempo todo. Talvez exista algo bom nela, afinal. Pois é, mano, de novo a Miriam foi mencionada como alguém fria e direta, mas que ficou bem afetada com as alucinações causadas por essas anomalias. E a próxima imagem mostra como que é essa anomalia chamada vestígio. É um corpo esquisito, derretido, que absorveu os metais pontiagudos aí, como você tá vendo, né? E a gente já viu toda a descrição dele, né? Enfim, e agora chegamos a um caso extremamente importante que tá aqui. Esse próximo Tá documento. bem vermelho. O assunto é Paciente Zero. E agora fica interessante porque os cientistas vão testar aquele sanguessuga preto em um ser humano. E eu vou ler o texto pra vocês. A Bárbara escreve que o Paciente Zero, antes É o conhecido Vecna, como né? Luke Warren, foi o primeiro cadáver que recebemos para os testes das sanguessugas escuras. Então sim, o Luke assinou os documentos concordando com o experimento e logo depois morreu. O experimento transformou completamente o seu corpo. A metade inferior desapareceu, espinhos de carne cresceram em sua cintura e o seu rosto virou uma enorme boca cheia de dentes. A criatura parece seguir sons, usando um grande olho que surge dentro da boca para localizar barulhos. Não só isso, mas ele também consegue afetar a visão das pessoas em sua volta. O efeito só acontece perto da cela dele. Quem tá perto dele começa a ver as paredes se transformando em coisas estranhas e grotescas. E também ele consegue afetar eletrônicos em volta dele. Ele fez a frase "comer de novo" aparecer em várias telas aleatórias espalhadas pelo hospital. E então a Bárbara finaliza o texto com: o que quer que esteja naquela sala não é mais o Luke. Não é humano, é algum tipo de parasita usando o corpo dele como hospedeiro, sempre faminto, e eles precisam matar esse monstro. E na próxima nota temos uma foto do antigo Luke Warren, né, agora mais conhecido como Paciente Zero, então ele tá dessa forma aqui, né? Mano, e sabe o que é mais Meio doido? nojentinho. Uma coisa que é bastante comum entre essas anomalias da amiga investigadas e relatadas pela Bárbara é que durante os experimentos eles injetam essa sanguessuga preta, Bem. tipo assim, nas pessoas ou em materiais ou cadáveres e tal, e a maioria delas começam a causar alucinações se você estiver perto e também consegue mexer em fios na eletricidade, nos eletrônicos. Então, podemos assumir que tudo isso tem a ver com esse tal de sanguessuga preto, que os cientistas tanto estão testando. Então, né, isso vai dar bosta, Mas vocês esses sabem, né? desenhos, principalmente do Paciente Zero, ficou foda, tá? Do Luke.
Eu não... Tá. Bom, e depois disso tudo, temos mais uma daquele tipo de interação. Dessa vez, na esquerda, temos o paciente zero, né? Que E a gente pode a... identificar Esqueci o nome facilmente, já dela. que o A rosto Bárbara. dele virou uma enorme boca cheia de dentes e ao lado a Bárbara. E perguntas surgem. O que você sonha? Você era tão brilhante? Você sente falta deles? O que seu filho pensaria sobre o que você faz? Você realmente acha que pode consertar tudo? Ele está com fome. Será que Deus pode te ouvir daí de baixo? Você e eu sabemos que não pode. Tá, seguinte, o que eu consigo entender aqui é que não é só a Bárbara, mas tá todo mundo meio que sendo julgado. O David também tava, lembra? Eu não sei exatamente porquê, mas os Sim. funcionários estão fazendo coisas horríveis, testando esse negócio preto em cadáveres, em eletrônicos e até em pessoas vivas, né, que depois morreram. E é claro que eles estão sendo julgados, é algo terrível, são testes horríveis, é antiético. E onde eles Pra querem caralho. chegar, né? Às vezes eles só estão, é claro, cumprindo ordens da galera de cima, né, mas só são funcionários, mas até quando, né? Enfim, conseguimos aprender muita coisa com o que lemos por aqui e é hora da gente continuar. Vamos lá, as próximas informações a gente consegue no nível 18. Passando aqui pela esteira, tem uma região ali na parede que tá mais escura e é só você chegar perto e encostar na parede que isso aqui acontece. Mais uma fase. Ai. Meu modulo até travou. Ok, aparentemente você se encontra na visão de alguma coisa muito Deve ser algum horrível, dos parece muito perigosa, experimentos. inclusive. Você tá dentro de uma cela, tá muito bem contida e você faz muito barulho Pode ser. horrível, tá? Ele girou. Esse pai é o E a Luke. parte interessante é quando a gente aperta no ESC, o botão de pause. Agora podemos enxergar o que ele tá tentando se comunicar. E são repetidas vezes a frase comer de novo. É exatamente a frase que o paciente zero ficava falando pelos monitores da empresa, como disse a Bárbara. Então sim, esse aqui é o paciente zero. A gente tá na visão do paciente zero, a memória dele talvez. Uma pessoa que deu o seu corpo, tirou a sua vida pra se injetar com aquela tal coisa preta, sanguessuga preta, sei lá, e se transformou nisso aqui, nesse monstro pavoroso. Mas bom, é só isso. Depois de alguns segundos, nós somos teletransportados de volta pro Obi. E agora é hora de irmos ao nível 24. Ah, era só isso? No nível 24, na parte de trás, a gente tem uma iluminação. E chegando mais perto e clicando com o mouse, nós vamos para mais um lugar secreto. Agora estamos no corpo de Percy, essa pessoa aqui, que também podemos ver na página principal do jogo e também tá lá naquela mesa no início do Obi. Percy que, inclusive, foi a pessoa que tava pedindo ajuda no chat enquanto a gente tava no meio do Obi, vocês lembram, né? Mas, como se pode ver, o Percy tá totalmente machucado. E ainda assim, tá num ambiente similar com onde a Bárbara tava, né? Não na mesma sala, os dois mas no mesmo estão local, né? no início Eu de acho trabalhar, que mas dentro da são Mig. tudo Bom, fodido. aqui dentro, podemos pegar o celular do Percy e ler diversas mensagens. Como você pode ver, são várias Idiota. mensagens do Percy falando com uma tal de Isa, um grupo que ele fala que é o pior grupo da história, um cara chamado Fizz, um cara chamado Idiota, outro chamado Dave. Mas relaxa que o mais importante Cara pra chamado gente Idiota. é apenas essa conversa aqui com a Isa. Aparentemente parece ser a namorada de Percy, tá? E na conversa eles falam sobre trabalho, que o Percy tá meio preocupado com o trabalho, tá tirando noites de sono dele. E a Isa, né, a namorada até fala, pô, você sabe que pode me falar tudo e tal. E ela percebe que ele tá incomodado, né, com o trabalho, já que ela conhece ele muito bem. Então ele fala que não tá sendo fácil, né, ainda mais depois do que aconteceu com uma tal de Arabella. Eu não sei quem é Arabella, mas enfim. Aí o Percy se desculpa por estar agindo estranho e tal, e a namorada Isa entende, só fala que, pô, tá tudo bem, eu tô aqui por você e tal. Enfim, o resto da conversa não é tão interessante pra gente agora. É hora da gente ler algumas anotações. A primeira é uma descoberta muito importante pra gente que quer entender esse mistério. Provavelmente essa nota foi escrita pelo Percy, já que ele também tá envolvido no que a Mig tá fazendo. Sanguessugas escuras. O nome ainda não é definitivo. Essas criaturas não são sanguessugas de verdade, mas receberam esse apelido pela sua habilidade de cavar, rastejar e parasitar determinadas áreas. Trazidas por uma fonte não revelada, o CEO tornou prioridade máxima analisarmos os pequenos organismos que parecem ser compostos majoritariamente por Umbra Fluix. Pelo que nos foi informado, esses pequenos Esse Umbra organismos Fluix. parecem ser atraídos por feridas ou fontes de infecção em organismos maiores, utilizando as propriedades da substância para curar ou aprimorar o que for possível antes de serem absorvidos pouco tempo depois. Experimentos serão conduzidos Parasitar, de né, maneira pelo visto. semelhante aos testes com Umbra Fluix.
Exceto que dessa vez, teremos corpos humanos fornecidos por doadores que assinaram um acordo antes de morrer. Deve-se levar em consideração que essas criaturas são ligeiramente diferentes do Umbra Flux comum, por serem organismos vivos. Ou seja, eu acho que você compreendeu. Vamos lá, mano. Lembra aquelas sanguessugas que a gente ouviu muito falar quando a gente tava nas memórias da Bárbara, nas anotações dela? Então, que foi usado em vários experimentos em cadáveres, corpos e até dispositivos eletrônicos. Eles, na verdade, são micro-organismos que surgiram de uma substância chamada Umbra Flux. E esses micro-organismos surgem quando tem muito dessa substância em um lugar, e só aparecem assim do Umbra Flux. E os cientistas da MIG estavam pegando esses micro-organismos para fazer teste em coisas e pessoas. Da onde surgiu, não sabemos, só o CEO sabe, que eu acho que é aquela pessoa que não deve ser mencionada. Só ele sabe. A próxima nota fala um pouco mais sobre Umbra Flux. Resumidamente, Umbra Flux é uma substância deve estar líquida gerando totalmente negra e encontrada no fundo do oceano e estudada pela MIG. Ela possui propriedades anormais de regeneração e cura, conseguindo tratar doenças, prolongar a vida de organismos e até regenerar parcialmente tecidos de cadáveres. Já fizeram testes em plantas infectadas por fungos e até pequenos cadáveres de animais que tiveram seus tecidos regenerados. Os cientistas acreditam que ela pode revolucionar a medicina, mas o uso da substância é limitado porque pesquisas secretas e mais avançadas ainda acontecem em uma instalação submarina. e cara, isso vai começando a fazer muito sentido. Primeiro, é que nessa nota a gente aprende que a MIG é uma sigla para Grupo de Investigação Marinha. Eles estavam investigando, né, em algum lugar do mar, do fundo do oceano, e encontraram essa substância. E então começaram a fazer os testes na instalação lá no fundo do mar. Inclusive por isso que, na cena que a gente estava dentro de um manequim, tinha um pouco de água cobrindo todo o chão. Ou seja, que estava embaixo do mar, e alguma coisa deve ter dado muito errado. Mas de qualquer forma, parece uma descoberta muito importante. Pô, mas Porque, é uma se substância tinha que forma consegue de curar regenerar que não muita precisava coisa. desses Mano, vai bichos revolucionar a indústria vivos, farmacêutica, pode salvar parecia vidas, ter curar relativamente ferimentos mais ou até seguro. doenças E- avançadas, aparentemente, ligado? né? Mas é aí que tá, mano. Como que a gente explica o paciente zero? Chegou Nós nesse sabemos que estágio. ele foi injetado com esses parasitas depois de morto, né? Porque os cientistas queriam testar se ele iria se regenerar, voltar à vida, talvez, e tal. E, bom, ele não voltou à vida, na verdade ele virou um monstro horrível, mano. E talvez eles até continuem conscientes dentro da sua própria mente. Só que é outra coisa que controla o seu corpo e suas ações. Como se É você meio. tivesse Tem algo dentro assim apenas também no de um manequim. primeiro, E, bom, segundo o Percy estágio caminha do aqui pro Cordyceps lado no The e Last of conseguimos Us, ler não uma tem? última nota. E diferente das outras, isso aqui é uma carta. Eu acho que a partir do segundo. Antes de virar um instalador. Não lembro se tem um ou dois estágios antes disso. Eu acho que o instalador é o terceiro. Mas. A pessoa, se ela não tiver morrido, literalmente, ela ainda consegue sentir. Até a forma que os infectados meio que fazem os grunhidos é meio que uma tentativa deles de falarem. Porque assim como o vírus real meio que afeta só o corpo das formigas, meio que a mente fica, né? A mente ali continua. Ó, deu essa lembrada aí. Escrita Não devo do ter David explicado Moore certinho, pro Percy. mas E é uma que eu me carta de lembre é algo demissão. meio O assim. David escreveu pro Percy assim, ó: estou te informando que você não trabalha mais na MIG, e acredito que essa seja a melhor decisão depois de tudo que conversamos sobre as condições de trabalho e seu bem-estar. Também peço que destrua essa carta depois de ler, porque os superiores não podem saber dos favores que eu precisei pedir para te tirar daqui. Espero que você consiga esquecer de tudo isso e deixar esse lugar horrível para trás. Eu gostaria de conseguir fazer o mesmo. Adeus, tenho outras cartas para escrever. Atenciosamente, David Moore. E é uma carta muito esquisita. É como se o David Moore quisesse que o Percy fosse demitido, porque ele sabia das bizarrices de lá de dentro. Lembra que a gente leu a conversa do Percy com a namorada Isa? E a Isa percebeu que ele tava muito mal, tava muita coisa pra cabeça e tal. O David, que também trabalha com ele, percebeu, tipo, mano, você tá muito ruim, você tem que sair daqui, eu vou te demitir, então, pro seu bem-estar, mano. O David fez um favor pro Percy. E, enfim, é hora de escapar. Percy então se aproxima e sai pela porta. Mas. Ele tá agora num longo corredor, andando totalmente machucado. Tá começando a O chiar. Percy ouve batidas, passos atrás dele. E ele continua andando e andando. O Chuck sem tem alguma saber coisa, pra onde porque vai. ele é todo chiado. Então, Vai começar a dar um ele corridão, para. né? Acabou? Tá Não. tudo bem?
Na verdade, não. E agora é hora de mais um julgamento e reflexão. Dessa vez temos uma pessoa que muito provavelmente está linkado com aquela menina chamada Arabella, mencionada por Percy Sim. e Lisa na conversa. Eu não faço a menor ideia, não é importante agora, então tanto faz. E ao lado o Percy. Alguma coisa aconteceu entre esses dois. Mas o que importa é hora do questionamento. Novamente é questionado sobre o que diabos o Percy tá fazendo. A falta de ética e humanidade que tá correndo nos corredores da Mig. E ele é cúmplice, é claro. Quando foi a última vez que você olhou para o céu da noite? Esse lugar te faz lembrar do passado e você ainda vem aqui. Você fez isso para você, mas eu nunca vou sair. Nada pode fazer você esquecer. Se não foi sua culpa, então de quem foi? Afinal, você contribuiu, não foi? Mesmo que você não estava sabendo, você ainda acha que irá pro céu? Você é patético. E estamos aqui. Atrás de tudo. você, Percy, está o elevador de entrada da Mig. Aparentemente você acabou de sair. E você não Depois de muito sabia tempo. exatamente Você o que olha estava pro céu da noite, acontecendo. a lua Você tá ainda é cheia e culpado, bonita. né, mas Olhando mais pra frente, você é enxerga. certo de culpar. Ainda aqui, doutor. É uma bela noite, doutor. Venha comigo. Olha as Doutor. estrelas. Mas você olha e não tem ninguém em volta de você mais. Bom, foi pedido pra você olhar pras estrelas, né? Serafim. Pô, tá bem legal, tá? E pensar que isso é um mapa de Obi. Estamos de volta. Uau, foi muita Yay! coisa. Tá. Bom, antes da gente continuar, o que a gente dá pra tirar dessa última cena, pelo menos pelo que eu entendi, é que o Percy tava no processo de sair, né, de escapar da Mig até que ele foi impedido. Ele foi pego por ele, né? Enfim, a próxima memória a gente consegue acessar entrando Tá no quase nível terminando os 32. estágios. Bem no início dele, Então, embaixo de uma maca finalizando. hospitalar, se você ver, tem um documento brilhando Oh. ali, e é só você clicar com o mouse. Voltamos aqui na memória do Percy, e ele tá de frente a um papel que se chama Percy, Uma protagonista. Desculpa, ainda na bagunça que é esse escritório. E clicando é uma grande carta de desculpas escrito pelo Percy para a Isa, sua namorada, que já foi mencionada aqui. Resumidamente, o Percy nessa carta aqui, ele se desculpa pelo que aconteceu com ela provavelmente que é aquela Arabella que foi mencionada na conversa de texto entre os dois, que não vai entrar muito a fundo, então vamos só saber o nome. E ele continua dizendo: sinto muito pelo que aconteceu com ela e por ter colocado esse peso em você ao contar a verdade. Eu queria que você tivesse paz, mas achei que merecia saber. Também não quero que se culpe por nada disso, porque a decisão de entrar nessa organização foi minha e agora percebo que eu fui enganado. Bárbara e eu criamos uma possível cura baseada em Umbraflux, mas não tivemos tempo suficiente para testá-la. Como não restavam mais cobaias, eu resolvi usar em mim mesmo. Eu já estou sentindo alguns efeitos, mas acredito que tudo vai ficar bem. Só quero que você fique bem também. E espero que você nunca precise ler essa carta. Ou seja, a organização MIG fez algo de muito ruim com uma pessoa querida da Isa, a namorada do Percy, e agora Puta ele quer se merda. redimir. E assim, o Percy e a Bárbara descobriram o Umbraflux e vão testar em si mesmo antes de usar em pessoas na Arabella e tal. E Percy finaliza com: se não funcionar, eu vou ficar bem. Assim como Miriam, ela sobreviveu à exposição sem se transformar. Na verdade, isso ajudou porque era uma dose pequena, então deve acontecer o mesmo comigo. Eu já tô sentindo alguns efeitos colaterais, eu tô um pouco tonto, mas isso é igual a todos os testes até agora. Vou ficar bem, eu quero que você fique bem também. E o que começa a ficar estranho aqui, ele mencionou que ele já se injetou e tá sentindo efeitos colaterais. E a gente sabe o que aconteceu com o paciente zero, né? Mas ele também disse que a Miriam, aquela outra funcionária que foi descrita como sem emoção, bem fria, dedicada, ela sobreviveu a Umbraflux sem se transformar. Ou seja, o que esses dois, o Percy e a Miriam, têm de diferente para um não sentir nada e o outro ser afetado negativamente? Inclusive, durante a leitura dessa carta de desculpas, Ela não o tem Percy emoções. começa a chorar. E pô, o cara tá todo Bom, saindo surrado dessa já. sala, voltamos ao Wobby. E agora, a próxima cena se encontra lá no nível 34. Pra você chegar lá, é só você pular pelos obstáculos e encostar nessa gosma a Miriam preta tá que ali, saindo né? do tubo. E assim, vamos pra próxima memória. Ok.
E dessa vez, estamos vendo pela primeira vez a Miriam, provavelmente Ela tava trabalhando em até alguma pesquisa com ali na Umbraflux. fase. Inclusive dá pra ver que ela tá aparentemente embaixo d'água, trabalhando num local no fundo do mar, pela água da janela, né? E o doido é que, você clicando no ESC pra acessar a lente, conseguimos ver que ela tá com os rabiscos pretos saindo dela. Ô, Eu louco. acho que indicando que ela já tá infectada pelos micro-organismos da Umbraflux. E a pergunta que se repete Legal esse detalhe, por tá, que que e tem no como jogo. ela não foi afetada negativamente? Me compra um tablet, eu não tenho dinheiro. Logo depois vimos as perguntas, e dessa vez a Miriam tá de frente com aquele que não deve ser nomeado, e ele faz perguntas bem diretas. Você tá ciente que seus colegas de trabalho estão com baixo rendimento? Alguma vez questionou nossos procedimentos? Você continuaria sendo fiel se ninguém estivesse observando? Você tá agradecida por sua estadia aqui? Exatamente. Você sempre foi uma ótima funcionária, Miriam. Não há mais nada a fazer, mas sentar e esperar. Ou seja, dá muito bem pra entender que a funcionária Miriam é bem fiel à empresa e não questiona de forma alguma os experimentos antiéticos que eles estão fazendo. Aquele que não deve ser nomeado até verifica isso, perguntando se ela continuaria sendo fiel Cara, se não tivesse. eu acho que isso eleva até um pouco minha teoria. Eu acho que esse cara, aquele que não deve ser nomeado, ele de alguma forma que tá gerando esses bichos. E, bem, como o Percy, ele tava todo meh com o trabalho, ele conseguiu tratar de uma forma... Ele deve estar querendo gerar algum tipo de epidemia, sabe? Algo assim, com essas sanguessugas. Aí, em corpos inorgânicos, gente que já morreu, tá tentando esse controle. Como que eles são descontrolados, né? Eu não sei exatamente o que explicar sobre isso. Mas eu sinto que ele que tá gerando esse tipo de coisa. E a Miriam só não foi afetada porque ela tá obedecendo ele. É isso que eu tenho em mente até agora. Sendo observada, que era pra ela agradecer por estar trabalhando na MIG, e ela também já foi dita como fria, alguém que não demonstra muito emocional, alguém que faz o que tem que ser feito, bem obediente. Isso me intriga porque, como foi falado, ela é uma pessoa que se injetou o Umbraflux, mas ficou bem, não teve efeito colateral nenhum, pelo menos o que parece. O próximo nível que tem algo escondido é o 38. É só você passar pelos obstáculos mais perto do final, você vira à esquerda ficando em cima desse bloco aqui. E agora, aquele que não deve ser nomeado fala diretamente com a gente. A verdade. Você chegou até aqui. Deixa eu te contar algo que só posso confiar a alguém como você. Nunca houve espaço em nosso mundo perfeito para esses 4. Mas poderia ter Umbraflux, uma substância perfeita, um milagre, diriam alguns. De onde veio? O que faz? Ninguém sabe ao certo. E o medo nasce da incerteza. Torne alguém desesperado e qualquer caminho para redenção parece suficiente. Mas um deles era diferente. Miriam, ela conhece suas prioridades, conhece o valor do próprio trabalho. Ela tomou o Umbraflux e isso a salvou. Mas por quê? Bom, essa é a magia da substância. Sentimentos. O Umbraflux sente, não como um animal, mas ele entende emoções, ele reage a elas. Mantenha a mente firme, pense como ele pensa. E ele irá recompensá-lo. Sempre. Miriam sempre foi inteligente, mas se essa substância caísse nas mãos erradas, alguém de mente forte, alguém que sorriu pelos outros a vida inteira, alguém que nós quebramos sob pressão, ele encontraria essa rachadura e se alimentaria dela. Uma cura, talvez funcione alguém como Miriam, anulando tudo pacificamente. Mas e alguém que vive no limite, alguém prestes a desabar do outro lado daquela porta? Fascinante, um produto capaz de rivalizar com a vontade de Deus. Você sabe o que eu sempre digo, funcionário. A sorte favorece os corajosos. Tô louco. E mano, essa conversa explica muita coisa pra gente. O Umbraflux, ele não age de forma igual em todo mundo. Ele é extremamente poderoso e funciona quase como um algo vivo. Pelo que deu a entender, todos os funcionários entraram em contato com o Umbraflux, ou a maioria deles, mas apenas a Miriam não sofreu como os outros. O Umbraflux sente, entende emoções e reage ao estado mental de quem entra em contato com ele. A Miriam é uma pessoa tão fria, centrada, mente focada, com prioridades claras e regrada com seu trabalho e objetivos, e tudo isso sem nenhum problema, preocupação, emoção forte, medo ou instabilidade, que o Umbraflux encontrou um equilíbrio. A Miriam não ficou com receio ou medo do Umbraflux, ela abraçou o organismo. Já os outros funcionários provavelmente carregavam rachaduras emocionais que já existiam antes, tipo pressão, medo, desgaste, culpa ou sofrimento escondido. Eles passavam por alguma outra coisa, tinha
alguma coisa quebrada por dentro, que é normal, são todos seres humanos, né? E o Umbra Flux se alimenta dessas coisas. A ideia parece ser que o Umbra Flux não cria esses problemas, ele encontra essas fragilidades e as amplifica, né? Em vez de curar, ele se alimenta delas e cresce. E agora, chegamos ao final. Bom, mais ou menos. Já vimos tudo Então, que o tínhamos vídeo tá pra na ver nesse metade ainda, momento, basicamente, e agora não? é hora de voltar e falar o nome dele mais uma vez. Voltamos ao escritório de quem não deve ser nomeado e ele já começa falando com a gente. Ótimo, ótimo, muito bom. Você esteve ocupado, não esteve? Eu estive observando. Você viu todos eles, não foi? Investigou o que realmente acontece nos bastidores? Mas o mundo nunca fica parado. Ele muda quando você não tá olhando. E depois, ele que não pode ser nomeado diz que o mundo mudou pra gente olhar pras paredes em uma ordem diferente. Ou seja, ainda não acabou, ainda temos mais algumas coisinhas pra ver e entender e chegar no fundo desse mistério. Vá, visite-os novamente, nessa nova ordem. Um teste para sua memória. Não apenas sua memória, mas sua percepção. As lentes que você viu antes, elas ainda estão por aí, mas agora mostram verdades diferentes. Algo incrível tá acontecendo. Você tá tentando descobrir o que aconteceu depois de tudo aquilo, não tá? Agora é sua chance. E bom, agora é hora, uma nova ordem, uma nova verdade. Muitas coisas acabaram no meio, então é claro que precisamos completar as memórias para entender ao todo. Voltando pro Obi, tá tudo meio esquisito, mano. O local tá um pouco mais escuro, sombrio, a música tá horrível. Antes a música era toda animada assim. E agora ela tá dessa forma. Enfim, sem muita enrolação, direto ao ponto. A próxima memória se encontra no nível 7. A gente já fez esse passo a passo, mas dessa vez a água tá bem mais escura, e é só pular. E agora estamos vendo o David, aquele funcionário lá no início, lembra? Que estava atrasado para uma reunião que ele tinha, mas estava tudo confuso. E o David fala sobre aquele que não deve ser nomeado. Eles se foram, todos eles. Eu tentei, mas não foi o suficiente. Todos os nomes, todos os rostos sumiram, se distorceram. E por quê? Poder? Dinheiro? Não, não mais. Eu não vou mais te ajudar. Se é assim que vai ser, eu vou te fazer sofrer. E a gente entende que David, que é o gerente, vai fazer de tudo pra acabar com aquele que não deve ser nomeado e todo o seu império. Todos que sofreram com Umbra Flux, que tiveram seus rostos desfigurados, suas vidas perdidas e corpos violados, a revanche dos funcionários iria começar agora. Enfim, voltando ao Obi, agora é hora de ir pro nível 24. Novamente é só clicar aqui, que dessa vez tá bem mais escuro. Voltamos agora pro Percy, o médico, né, o doutor, em um cenário todo avermelhado. E o Percy começa a correr. E o CEO da MIG, que não deve ser nomeado, começa a falar diretamente com o Percy. Doutor, você quer ser chamado assim, né? Deixa eu te falar uma coisa, doutor. Em doses menores, eles ajudam o corpo. Eles se regeneram. É tudo uma mentira. Ele se alimenta. Mas antes disso, ele se esconde. E é naturalmente violento, doutor. Você nunca foi ver o que acontece no setor aquático? Você fez algo bem especial, doutor. Eu consigo te sentir quebrando, doutor. Cuidado agora. Acha que ele não vai perceber? Você tá com medo. Ainda tá pensando nisso, doutor? Não tenha medo agora. A gente sempre conserta. A gente sempre... O Gold E o morreu. doutor Percy é consumido pelo Umbra Flux. O Percy que foi um dos responsáveis por pesquisar e aplicar o Umbra Flux, com o intuito de curar as pessoas, Tristeza. tá fazendo algo de bom para a humanidade. Mas ele não fazia ideia de que a MIG tinha planos diferentes para isso. O Percy ajudou a cultivar um monstro e agora ele foi pego pela sua própria pesquisa. Não adianta correr. Agora é hora da gente checar o que aconteceu ou o que vai acontecer com os outros 3. A cientista, Bárbara, a engenheira, Miriam e o gerente. A Miriam deve estar viva até Depois agora. disso tudo, nós voltamos pro Obi. E agora é hora de entrarmos no nível 34 e encostarmos no fluido que, né, antes era preto e agora tá em vermelho.
E é uma memória bem simples, mano. É apenas a Miriam, a engenheira, a única que não foi afetada negativamente pelo Umbraflux, que basicamente aceitou e abraçou o Umbraflux, andando pelos laboratórios da MiG. Na verdade, ela tá saindo dessa sala. E é só isso, mano. Depois a gente volta pro Ob e a próxima cena a gente consegue voltando pro nível 38. E é o mesmo esquema, mano. É só acessar aquela pilastra preta no canto dos obstáculos. E é bizarro. A gente consegue ouvir uma sirene de fundo, um alarme. A gente ainda tá E o debaixo da Umbraflux água. dominando completamente o ambiente. Exatamente no local onde Miriam estava. Vai transformar Dando um a entender navio. que, de acordo com a fé de Miriam, ou muito provavelmente ela se juntou ao organismo, ou tá só 100% devoto a pesquisar e ampliar ele. Ela é fria e regrada, faz o que deve ser feito, o que foi passado a ela. E como ela já tá dominada pelo Umbraflux, ela vai continuar o trabalho. Agora, voltando pro Ob, vamos ao nível 21. Novamente, precisamos alcançar o rosto escondido, e dessa vez totalmente preto, que tá aqui no chão. E chegando na memória, vemos a sala onde a cientista Bárbara tava olhando os documentos, mas agora ela não tá mais lá. E é só isso, mais nada acontece. Dando a entender que ela provavelmente escapou, fugiu, sumiu dali. Voltamos mais uma vez pro Ob, e dessa vez vamos voltar ao mesmo nível 18. É só passar evitando tudo e entrar novamente na parede piscando que aí tá esquisito. E depois de um tempo você é teletransportado. E essa cena é bizarra. Agora. Porque, mano, se você prestar atenção, dá pra ouvir uma pancada fortíssima numa porta. E logo depois, vemos a cela do paciente E ele zero, escapou. com a porta toda arrombada. E um texto assustador embaixo que diz: já é tarde demais. Pois é, o paciente zero conseguiu escapar. O antigo Luke Warren, que tinha doado seu próprio corpo pro experimento, que não fazia a menor ideia que ele viraria um monstro e que agora tá solta matando todo mundo. Seria E esse o depois novo disso, killer do precisamos DBD? voltar pro Ob e ir diretamente pro nível 32, onde você consegue encontrar novamente um documento embaixo de uma cama, mas dessa vez tá em vermelho. E isso aqui também é bizarro. Com um ruído esquisito de fundo, Por favor, que o áudio não esteja estrondo do estourado. lado de fora. Ai. Alguém tá vindo atrás da gente. E essa cena é interessante porque a gente joga com a gente mesmo. Não é nenhum dos funcionários, somos nós. E conseguimos ler novamente, pela última vez, a carta de desculpas que o Percy escreveu e queria mandar pra Isa, sua namorada, que ele nunca conseguiu mandar. Inclusive ainda tem as lágrimas aqui do Percy, né? E logo depois disso, isso aqui acontece. Ai. O Percy, É o Percy. depois de transformado e consumido pelo Umbraflux, mata a gente. Ele não consome a gente nem nada, ele só basicamente descarta a gente. Pois é, olhando pra Cacete. gente, agora somos descartados. E agora, o doutor não tem mais medo. Ele se juntou ao organismo. E o CEO fala: Agora você marcha em frente. Seus medos O desapareceram. pior que mesmo como Veja a trilha Roblox, de o sua design de nova Roblox forma tá em todos os lugares foda que isso você aqui, pisar. tá? Dispare, doutor. Deixe sua causa se infiltrar nas paredes, no ar e até neles. Façam com que todos nos conheçam. Façam com que todos nos vejam. E se Deus realmente pica. te ama, Ele irá descer. Irá descer e se curvar pra mim. Vá. Vá pra eles novamente. Eles estão morrendo de vontade de ver você. Ela tá morrendo de vontade de ver você. E quando você encontrar todos eles, veja como eles reagem. Esse é o nosso futuro. Você é uma maravilha, doutor. Pois é, mano, e agora esse monstro tá solto. O Percy, recém-transformado pelo Umbraflux, agora tá espalhando o organismo nas terras, nas paredes, no ar e vai se encontrar com os funcionários e com a sua namorada, Isa. Dá pra ver, pelas falas daquele que não deve ser nomeado, que ele realmente acredita que criou algo que pode enfrentar Deus, algo extremamente poderoso e imparável que só tende a crescer. Ele viu o potencial nesse organismo e testou em seus funcionários e cobaias, e agora ele planeja espalhar a palavra pro resto do mundo. O Percy era um alvo perfeito, porque ele era todo quebrado por dentro, tinha muito medo, tinha muitas incertezas e ele sentia demais. E lembrando, o Umbraflux se alimenta dessas rachaduras dentro de você. O próximo nível é o 12, e agora tá bem mais escuro, mas você precisa clicar nessa porta aqui da direita, e então vemos o estrago daqueles que tentaram enfrentar o Umbraflux. David, o gerente, Oh. agora foi morto e teve sua cabeça arrancada. Ele Sim. falhou em sua vingança. E ouvimos então a voz do CEO da MiG. Que destino, hein? Uma vida começa tão facilmente quanto termina. E gostamos de acreditar que nossas ações tornam nossa passagem por esse planeta Pesado, significativa. Que aquilo que fazemos entre o começo e o fim importa, mas, na realidade, todos eles eram inúteis. Os quatro.
A cientista Bárbara evitava encarar o óbvio. O médico Percy desperdiçou sua genialidade com sentimentalismo. A engenheira Miriam já estava perdida desde o momento em que entrou nesse prédio. E o gerente, David. Você sempre foi diferente, eu não vou mentir. Você era meu favorito. Você era valioso para a equipe. Eu te dei uma segunda chance e mesmo assim você foi tolo o bastante para não me ouvir. Mas tudo bem. Eu tava tão ocupado tentando tornar os outros úteis em suas vidas patéticas que eu esqueci que você já havia cumprido seu propósito. Eu sabia que faria isso ao descobrir a verdade sobre todos. Sabia que tentaria buscar algum tipo de vingança, mas hoje não fui eu quem caiu nas mãos dele. Eles passaram a te odiar, David. Antes confiavam em você, mas agora você fez isso consigo mesmo. Num piscar de olhos, ele se viu cercado por uma massa gigantesca. Milhares de manequins o encaravam, sem alma. Minutos depois, estava apenas a carcaça de um homem. Eles não o absorveram. Ele não merecia continuar vivendo. A cientista Bárbara desapareceu após concluir o seu trabalho. A engenheira Miriam encontrou um novo propósito, renascida na fé. O médico Percy espalhará nossa causa. Mas e David? David sempre esteve apenas ali, não teve? E agora tá onde pertence. Inútil e descartado. Nem Deus pode salvá-lo. Pobre David. Ninguém se lembrará dele. E assim, finalmente descobrimos o fim dos 4 funcionários da MiG. Um escapou, um renasceu, outro se juntou e outro apenas foi descartado. Agora ele tá sem cabeça. David não conseguiu cumprir o seu propósito de vingança, foi derrubado e teve sua cabeça arrancada pelas forças do organismo. O próprio organismo decidiu que ele não era fiel o suficiente, né? Antigamente ele era, mas depois que ele foi entendendo o que estava acontecendo, ele decidiu ir contra o organismo e o organismo nem decidiu fazer ele se juntar a toda a causa, e sim só matou ele. Voltando agora finalmente ao escritório, você consegue inclusive observar os 4 funcionários pendurados em cordas, amarrados nas mãos dele. E agora é hora de falar cara a cara com Watson, o CEO da MiG, o causador de toda essa tragédia. Você conseguiu. Você completou tudo e obteve todos os emblemas. Você mostrou a eles o que acontece. O que acontece quando você tenta desafiar nossa ordem. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Você se divertiu, não foi? Certamente mais do que teria com qualquer outra coisa que faz hoje em dia, pelo menos. E agora, o jogo acabou. Você fez um grande trabalho hoje. Mas você ainda não terminou. Não. Longe disso. Vamos cortar a enrolação. Deixe-me ser claro, Goulart. Eu nunca fui realmente capaz de conseguir aquilo sozinho, entende? Eu não sou um jogador, como você é. Me diga, jogador. Você já se perguntou o que significa que o seu recipiente foi descartado? Há uma última coisa de que preciso de você para finalmente fazer tudo dar certo. Meu Deus. A sua instância de jogador. E aí, tudo faz sentido. O nosso personagem foi descartado naquela cena que o Percy transformado mata a gente. O recipiente foi destruído, só sobrou quem realmente estava por trás dele. Nós, o jogador. E o Watson percebeu isso, ele enxergou algo que ninguém dentro da MiG conseguiu enxergar. Ele viu do que a gente era capaz. Porque, no fim das contas, ele também não passa de um personagem dentro de uma experiência. Só que, diferente dos outros, ele percebeu a própria prisão. E percebeu também que existia algo acima dela. E então, ele precisa da gente, e ele vai conseguir. Jogador real. Agora, fique parado. Deus não pode te ouvir daqui de baixo. O que? Mas o Watson é interrompido. E agora, David? estamos em águas mais calmas. Você se encontra agora num barco, no limbo. Um lugar onde o tempo não existe. Vá com calma agora. Você acordou. Respire devagar. O ar aqui não é como o céu. Vai que, né? Você ficou por muito tempo lá embaixo. Depois de tudo isso, é compreensível. Eu sou o pescador. Eu cuido dessas águas porque alguém precisa cuidar. A porta tá selada agora. Ninguém atravessa do seu reino novamente. Você esteve a um passo de perder tudo. Um jogo pra ele, nada mais. Mas Deus sabia. Ele desceu quando você ainda estava em suas profundezas. Seja grato. Deus não visita essas águas com frequência. Aquele lugar por onde você rastejou não era real. Não era desse jeito. Ele o construiu. Encheu aquilo de ecos, falsos sóis e rostos emprestados. Isca para as próprias fantasias dele. Quanto mais você acredita nisso, mais forte o controle dele se torna. Esse é o perigo. Mas aqui, isso tá além das redes dele. Ele não pode tocar você agora. Ele teme águas abertas. Mentiras afundam rápido demais sob os olhos de Deus. Não importa, você tá aqui agora.
Deus me pediu para te levar a um lugar seguro, um lugar real. O lugar à frente é tudo que restou intocado, a realidade. Ah, ali tá. Chegamos. Atrás dessa porta tá o verdadeiro mundo. Aquele que a sombra dele nunca conseguiu alcançar. Você poderá vê-los novamente, os 4. Talvez dessa vez sob uma luz mais gentil. Nossa história termina aqui. Acho que isso é uma despedida. Bem, Estranho ter companhia no meu barco. De alguma forma, eu acho que nos encontraremos novamente. Você tem o costume de vagar por lugares onde não deveria. É assim que me encontro. Fique seguro, você importa mais do que imagina. Adeus. Pô, E você História entra boa. na porta. E esse é o fim de Escape Evil Hospital Lobby. Bom, estudando tudo que a gente aprendeu até agora, eu acho que a lógica do final é basicamente essa. O Watson percebeu uma coisa que ninguém dentro da MIG percebeu, que quem tava fazendo tudo aquilo nunca foi o personagem do Roblox, era a gente. Foi a gente que explorou tudo, apertou ESC, voltou, investigou, continuou Sim. mesmo assim depois de morrer, e foi por isso que ele enxergou potencial na gente. Quando ele fala seu recipiente foi descartado, ele tá falando que nosso personagem morreu naquela cena do Percy, e agora só sobrou a verdadeira consciência por trás dele, o jogador. Sobrou Só que aí que vem a gente. parte mais importante, mano, que o pescador fala que aquele lugar não era real, que o Watson construiu tudo aquilo usando ecos, falsos sóis, rostos emprestados e iscas. Ou seja, mano, o Watson provavelmente manipulou tudo que a gente viu, memórias, medos, culpa e sofrimento, criando um mundo distorcido pra atrair alguém de fora. Ele tava literalmente pescando alguém e a isca era a história inteira. E sabe o que é o mais doido? É uma teoria maluca, mas talvez o Umbra Flux fosse uma metáfora. Lembra que a Miriam era super devotada ao trabalho, toda direta e cega totalmente com seus objetivos que foi dada pelo Watson? E não era exatamente o que a gente estava fazendo? Então. A gente fez absoluto tudo que o Watson mandou, total obediência e submissão, o que facilitou o seu plano. Assim como Miriam, a gente também não estava questionando nada durante muito tempo. E no A gente só começo foi indo parece que a gente atrás. estava investigando o Watson, mas no final a gente percebe que era o contrário. O Watson estava investigando a gente o tempo inteiro, tentando encontrar um jogador real para usar como recipiente perfeito. Só que antes dele conseguir, o pescador aparece e tira a gente daquele mundo falso. A gente estava provavelmente num hospital de um maluco. Enfim, e esse foi o Escape Evil Pô, legal, Hospital tá? Lobby. Eu gostei pra caramba de Tá toda essa legalzinho. jornada. É um jogo no estilo bait and switch. Bait que significa isca e switch que significa troca, né? Que é quando o jogo te vende uma coisa no começo e depois puxa o tapete revelando que era outra coisa completamente Muito diferente. legal. Nesse caso, Graficamente inicialmente era também só um zica. modo genérico e depois virou toda uma história de empresa secreta, Tipo, os experimentos, designs, a upgrade, forma que jogador foi real e realidade feito. falsa. Foi muito bem maluco. feito. E deixando bem claro aqui, mano, que eu modifiquei ligeiramente umas partes de lore, umas coisas eu não mostrei e tal, porque esse jogo faz parte de um universo muito maior, desenvolvido pela Wasted Time Studios, que é, né, que fez esse mapa, e isso aqui é só uma das pontas do iceberg, tá? Então, tipo assim, deu uma leve modificada, mudada pra ficar legal pro vídeo, mas eu acho que, né, acho que foi legal. ok. É melhor deixar por isso aqui mesmo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse Justo. vídeo. Foi Se vocês legal como curtiram, foi por favor, apresentado. dê isso aqui, deixa um like, porque me ajuda muito demais e me incentiva muito pra trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês, que dá Esse muito melhor trabalho. personagem, Links ok? relevantes e créditos estarão aqui na descrição e fiquem bem, gente. Ok. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau. Ah, deixa eu Tô deixar aleatório. aqui em alguma parte rodando. Bom, eu gostei, tá? Eu gostei. É uma história boa. E assim como eu disse, eu acho que os jogos de Roblox se aproveitarem de toda essa mecânica que tem na plataforma, de poder trocar e tal, é muito legal. E me remete muito aos jogos antigos, onde tudo bem que aqui tá sendo literalmente colocado, tem realmente um mistério pra gente investigar, mas coisa assim é difícil ver em mídias atuais, como o Steam e tal, são casos um pouco mais raros. Eu sinto que no Roblox é um pouco mais comum, até porque deve ser mais fácil de programar. Ter todo esse mistério de, tem algo ali dentro, mesmo sendo no literal ou só especulação, eu sinto que nos últimos anos o Roblox é o que mais anda conseguindo pegar isso. Até uma coisa que eu me lembro tinha aquelas ideias de ataque hack que ia ter dentro do Roblox e tals. Pô, tem muito tempo que não tem realmente algo assim em outras mídias. E é uma história muito bem feita. E se aproveita até de mecânica fora de jogo, né? Tipo, fora do RP, pra colocar todo o plot. Pô, muito legal, tá?
10 de 10. Bem, vou mandar aqui o link pra vocês. Bomba. Calma aí, Golart. E, gente, eu vou finalizando a live por aqui, tá? Mas foi legal, foi bem legal. Obrigado por hoje. Lembrando, semana que vem, terça-feira, No, I Am Not a Human. A gente vai continuar. Quinta e sexta, Cuphead. Talvez quinta, Terraria. Mas segunda-feira eu confirmo tudo certinho pra vocês, ok? Muito obrigado, beijos, bye bye.